Graça e paz, igreja. É um prazer muito grande estar com os irmãos. Quero agradecer profundamente pelo convite e desejo profundamente que o Espírito Santo do Senhor tenha alcance na minha vida, na vida dos irmãos, nesta noite. Eu convidei para que estivesse comigo um casal, a irmã Eliane e o irmão Danilo, esse casal que está nos abençoando, inclusive gravando a mensagem e o culto nesta noite. Estivemos pregando recentemente na Igreja Batista Jardim Cristina. Eu fui pastor daquela igreja e depois trabalhamos com o rapaz, que é o pastor atualmente lá. E então encontrei o casal, Eliane e Danilo, e ele faz um trabalho constante nesta área profissional e está nos abençoando nesta noite. Queridos irmãos, nós vamos construir juntos um caminho de entendimento desta ministração que estaremos compartilhando com os irmãos. Nós vamos fazer naturalmente nessa ministração 3 paradas. E nessas paradas nós vamos construir juntos o nosso entendimento do assunto que trataremos nesta noite. Primeiro, naturalmente, nós queremos que os irmãos entendam que nessa primeira parada, nesse caminho, nós faremos uma exposição prática. Segundo, a segunda parada desse caminho, nós vamos estar numa reflexão mais ideológica do assunto. E finalizando, nós vamos estar parando na aplicação dos 2 motivos, dos 2 caminhos que nos antecederam, numa exposição prática e na ideologia que o assunto vai nos trazer nesta noite. Naturalmente, todos nós que aqui chegamos, o fizemos, entre muitos motivos, por um motivo principal, motivo enfático nessa noite. E o motivo principal é que o irmão, como livre que é, a irmã, como livre que é, tomou uma decisão de vir. Isso foi uma escolha. Sim? Concorda? Durante a semana, os irmãos tiveram uma série de atividades. Alguns na escola, na faculdade, outros no trabalho, outros em casa, outros visitando alguns amigos e fazendo uma série de outras atividades. E o fizeram por uma escolha. Sim? De forma livre. Só faz uma escolha quem é livre. Os irmãos estão aqui nesta noite porque foram trazidos por uma escolha, individualmente. Enquanto aqui estão pensando, estão fazendo uma escolha de pensar. Oraram, cantaram, fizeram uma escolha para cantar. Isso movidos por uma liberdade pessoal. Então, este é o tema desta noite: escolhas e consequências. Todos podem falar qualquer coisa de Deus.
mas não podem falar que Deus é um impositor. Podem falar qualquer coisa de Deus, mas não podem falar que Deus criou seres robotizados. Até porque Deus comprometeu a sua própria divindade, a sua própria pessoa, para que houvesse livremente uma escolha. Antes que tudo ocorresse, antes que a tragédia acontecesse através do pecado, aconteceu porque Deus permitiu que houvesse livremente uma escolha. E esta é a verdade que nós não poderemos exigir de Deus. Não podemos afirmar que Deus é alguém que não nos permite tomar decisões livres. Independentemente das circunstâncias, nós somos livres, e livres para fazermos escolhas. E esta é a principal ética de Deus. Deus nos move, Deus se relaciona conosco através de uma permissividade que façamos escolhas. Deus não quer, na eternidade, ser acusado de que nós não tivemos permissão para sermos livres, para fazermos escolhas. E aqui está um dos pontos centrais de Deus. Deus é ético. Deus nos possibilita que pensemos, mas digamos que não queremos pensar, que não queremos sentir, que não queremos nos comportar, que não queremos fazer escolhas. O fato de não querermos fazer escolhas já é o fato de escolher. Escolhemos não escolher. Isso é liberdade. O caráter do ser de Deus é um Deus livre e que criou homens e mulheres livres. Deus nos fez livres. No capítulo 2 de Gênesis, versículos de 15 a 17, antes de quaisquer caminhadas que Deus tenha feito com a primeira geração, Deus traçou um relacionamento. E houve um contrato, houve uma aliança, houve uma participação, houve um acordo. E Deus vai dizer no seu texto, na expressão de Moisés, livro de Gênesis, que a primeira geração concordou com o acordo. E o acordo era exatamente se passar por alguns caminhos, tomar algumas decisões, mas uma apenas não deveria ser tomada. E o texto vai dizer, nós não vamos entrar em detalhes, mas o texto de Gênesis vai mostrar que não havia nenhuma diferenciação entre as árvores. O problema não era a árvore, nem a fruta qualquer. O problema era uma questão de ética, de compromisso. Era se comprometer ou não se comprometer. Deus clarificou na sua relação todas as decisões. O ponto de vista do bem e do mal foi o problema que levou os homens da primeira geração à rebelião. A forma de escolhermos como fazer o bem e como fazer o mal é que é o problema. Porque há momentos quando eu penso que alguma coisa é boa, e ela, na perspectiva da minha própria existência, não é boa.
ou posso pensar que alguma coisa é má, mas na perspectiva da minha existência, ela não é má. O problema é a escolha. Somos sempre livres para escolhermos. E encontramos em toda a Bíblia homens e mulheres que fizeram escolhas. Adão e Eva fizeram uma escolha, e essa escolha trouxe uma consequência, ou várias consequências. Caim fez uma escolha. No capítulo 4, versículo 7, Deus vai estar com ele e vai dizer: Caim, se você fizesse bem, tudo não estaria muito legal? Mas se você fizer mal, eu percebo que você está completamente enraivecido, irado. Caim, olha, cuidado, que se você não se tratar, se você não trabalhar a sua escolha, isso pode levá-lo a consequências drásticas. Em outras palavras, isso que Deus estava dizendo. E nós vamos perceber, na caminhada dos acontecimentos, que Caim matou Abel por uma escolha pessoal, quando ele não teve, diz o texto, nenhum problema com Abel. Os irmãos não encontram na Bíblia nenhuma comprovação que mostre um conflito entre os dois. Porém, o problema de Caim foi porque ele escolheu brigar contra Deus. Ele queria, se pudesse, apertar o pescoço de Deus e matá-lo com muita alegria. Mas ele, como não encontrou Deus, ele matou o seu irmão. Noé fez escolhas. E ele disse: tudo que Deus fizera, tudo que Deus ordenara, eu farei. Gênesis 7:5. Na Torre de Babel, encontramos a cidade inteira, a liderança da cidade fazendo escolha. Vamos construir uma cidade, uma torre e um nome. E Deus, quando percebeu que essa escolha traria uma série de consequências drásticas, então Deus desceu por uma escolha, então não impediu que eles construíssem. Notaram? Deus apenas deu um jeito de trabalhar na linguagem. Então agora o idioma não era mais um, eram vários. Eles não se entendiam. E então deixaram de fazer. Uma coisa linda que Deus sempre faz. Deus não nos impede, ainda que queiramos ir contra Ele. Deus nos criou livres, inclusive dando-nos a oportunidade de rejeitá-lo. Ninguém é impedido de rejeitar a Deus, se assim o quiser. Sara e Abraão fizeram uma escolha. Deus havia dito para que eles esperassem um pouco, porque viria um filho do ventre da intimidade do casal. Porém, Sara foi apressada e fez uma escolha. Escolheu então a serva Agar para que se relacionasse sexualmente com seu marido. Era permitido na época. Notem, as escolhas, ainda que elas sejam culturalmente permissíveis, mas elas podem trazer para nós consequências drásticas, porque elas não trarão uma obediência em Deus. Então, Sara e Abraão, utilizando Agar, surgiu então um filho fora da própria família, chamado Ismael, e então nós tivemos uma série de consequências que até hoje o mundo inteiro está sendo envolvido. E diz a Bíblia, em Gênesis 16, de 10 a 12, ele será bravo, e a sua mão será contra todos, e também habitará diante da face dos seus irmãos.
Os árabes aí estão. E sabem o que existe construído em Jerusalém, onde era o templo de Jerusalém, que era a vida dos judeus? Uma mesquita. Uma mesquita árabe. E ai dos judeus que derrubem aquela mesquita. Haverá uma terceira e milênia guerra mundial. As escolhas trazem consequências. Ainda que numa nação, numa comunidade, a possibilidade dessas escolhas sejam permissíveis, sejam éticas para a cultura da época. José fez escolhas. Havia sido vendido pelos irmãos. Nos capítulos 35 de Gênesis, versículos 5 e 50, versículo 20 e 21, os irmãos de José foram até José. O pai já havia falecido, Jacó, e agora eles estavam preocupados com todo o passado. Notem as escolhas que eles fizeram. José havia passado por uma série de dificuldades. Agora eles temiam. José, o nosso pai, falou que você nos perdoasse por tudo que a gente fez contra você. E José responde, é verdade. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 4 e 5, e capítulo 50, versículo 19 e 20. É verdade. Vocês fizeram muito mal contra mim. Só que Deus transformou o mal em bem. Não precisamos ficar preocupados com aqueles que nos atingem, seja com olhares, com palavras, com pensamentos, com atos. Deus transforma o mal em bem. Romanos, Paulo entende isso. 8:28. Nós já sabemos, diz o apóstolo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Moisés em Cádiz, no deserto de Zim, não santificou a Deus, fez uma escolha. Deus havia dito, Moisés, fale a rocha, porque esse povo está clamando por água. Então Moisés, fale a rocha. Outrora, Deus sempre havia falado para Moisés que ele batesse na rocha, que ele usasse a vara. Mas desta feita, Deus apenas disse, simplesmente fale a rocha. Moisés, com raiva, Moisés simplesmente, completamente preocupado, enraivecido com a atitude dos seus conterrâneos. Então, irado, Moisés não falou a rocha. Moisés bateu na rocha. Meus irmãos queridos, a Bíblia está dizendo que quando nós fazemos escolhas movidas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós pecamos. E por causa disso, Deus falou para Moisés, então Moisés, já que você não me santificou, notem, quando nós deixamos de obedecer a Deus por causa dos nossos sentimentos, das nossas emoções explosivas, nós deixamos de santificar a Deus. E por causa disso, disse Deus, você não vai entrar na terra prometida. Vai precisar olhar para a terra. Meus irmãos queridos, notem que escolha. Foi uma escolha momentânea. Mas essa escolha momentânea trouxe as consequências cruéis. Moisés olhou para a terra, mas não na terra prometida. Meus irmãos, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu pediria a Deus para morrer naquela hora. Porque depois de tanto sofrimento,
não entrar na terra prometida. É mais ou menos parecido, de uma forma assim bem simples. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou, por exemplo, tomando sorvete, e então toda a parte do sorvete pode ser maravilhosa, deliciosa, mas quando aquela última parte, em algum momento cai, eu fico muito chateado. É como se aquela parte fosse a melhor. Eu acredito que houve no coração de Moisés uma profunda tristeza. Eu também estaria profundamente triste. Escolhas trazem consequências, sejam elas quais forem. Billy Graham encontrou-se numa conferência um industrial que lhe fez a seguinte pergunta: Billy Graham, você tem sido cotado sempre para ser um presidente dos Estados Unidos. Você já foi conselheiro de vários outros presidentes. E você é um homem conhecidamente com caráter, com ética. E por que você não aceita se candidatar para presidente? Então Billy Graham deu a seguinte resposta: eu já tenho uma escolha. Eu já fiz uma escolha. Eu sou ministro de Deus e não quero rebaixar o meu posto para ser presidente dos Estados Unidos. Ser presidente dos Estados Unidos, na escolha de Billy Graham, era rebaixar o seu posto dado pelo Deus maravilhoso. Nossos propósitos, nossos projetos precisam estar sempre dentro da escolha de Deus. Nós somos hoje a escolha que teremos como consequência amanhã. Josué 24:15 responde para o povo: eu e a minha família já fizemos uma escolha. Eu e a minha família vamos estar servindo sempre ao Senhor. Mas vocês devem fazer uma escolha. Escolha quem vocês querem servir. Porque nós, eu e a minha família, já fizemos uma escolha. E no hebraico, queridos, não vamos entrar em detalhes, mas esse texto não significa uma escolha intelectiva. Significa, nós já escolhemos ficar com Deus, aconteça a tragédia que acontecer. Implique o que implicar. Nós já escolhemos a Deus. Nós já estamos em Deus. Escolhas e consequências. Lucas 9:23. O doutor Lucas faz a seguinte declaração: e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma escolha, se alguém quiser. Não somos obrigados a servir e seguir a Jesus. De vez em quando, alguns grupos religiosos, denominações, líderes religiosos, escravizam os seus liderados. Estabelecem regras, como fazem os fariseus. Além das leis, os fariseus fizeram mais de 500 leis em cima dos 10 mandamentos. Não somos obrigados a seguir a Jesus, a adorar a Jesus. É quem quiser. Nós temos uma escolha. Graças a Deus que temos uma escolha. E eu fico pensando às vezes, quando eu faço uma escolha intelectiva apenas. Imagine que eu fizesse uma escolha apenas na cabeça, para ir para o céu. Mas fizesse tudo ao contrário para ficar na terra. Então eu
estivesse já perto da porta do céu e entrasse. Mas ao chegar lá eu ficaria tão incomodado, porque todo o meu comportamento, os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha atitude não condizem com o céu. Eu sairia do céu, entraria para a porta do inferno. Aí me sentiria bem no inferno. Escolhas no hebraico como no grego implicam em comprometimento. A expressão é: ninguém é obrigado para o céu, mas se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Não é a cruz de Jesus, é a minha cruz pessoal. E siga-me. Quero tomar como protagonista 3 personagens com relevante destaques na história. Ao mesmo tempo, são antagônicos, mas são relevantes. São estranhos, alguns deles, mas são relevantes. Não há necessidade de igualdade para haver unidade. A Bíblia nunca diz que cada cristão deve ser igualzinho ao outro. O princípio de igualdade é o Espírito Santo. Todos olhando para o Espírito Santo, todos olhando para Jesus, todos olhando para o Pai, e então formam unidade por causa do Pai. Jesus, em João 17, ele vai fazer uma oração, chamada oração sacerdotal. Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Notem, o texto não está dizendo em absoluto que todos os crentes, todos os cristãos devem ter comportamentos iguais, decisões iguais, mas que todos devem estar fazendo o que o Pai faz, o que o Filho faz. Quando olhamos a diferença como aprendizado, nos identificamos, nós construímos valores internos profundos. Julgamos na proposição de uma percepção pessoal da realidade do Espírito, da realidade de Jesus, da realidade do Pai. Mas como paradoxo, como eu disse, estaremos pensando em 3 personagens que formam a divisão dessa reflexão. Ao tratarmos de escolhas, e notem, estamos tratando do tema, escolhas e consequências. E nesse tema, nós usaremos as ideologias de 3 indivíduos, discrepantes, repito, todos eles. Nós usaremos o pensamento de Nietzsche, ateu. Usaremos o pensamento de Sartre, mais que ateu. Usaremos, claro, a ideologia de Jesus, sacrossanto, eterno. Provavelmente, os senhores podem estar pensando, meus amados irmãos e irmãs, pastor trazendo Nietzsche para pensarmos, trazendo Sartre para pensarmos, e contrabalançando, trazendo Jesus. Não fiquem assustados, porque Deus não precisa de elementos perfeitos para trazer mensagens profundas. Em Números capítulo 24, a minha memória traz o pensamento e a ideia, a lembrança de um homem chamado Balaão. E Deus usou a mula para falar com ele. Tudo bem, vamos continuar na Bíblia. Deus usou Nabucodonosor para falar com Israel. Usou os faraós. Usou as nações ímpias para tratar a espiritualidade do seu povo. Então não é vão
que Deus trate comigo nesta noite esses homens como Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido na Prússia, atual Alemanha, em 1844. Ele viveu até o ano de 1900. Ele teve algumas afirmações que se enquadram com o tema desta noite: escolhas e consequências. Nietzsche, por exemplo, dizia, na sua afirmação da vida, ele questionava a filosofia da época, ele questionava as ciências da época, ele questionava a religião da época. Porque a época estava vivendo um período de caos. Caos religioso, caos político, caos social. Mas os líderes religiosos das igrejas continuavam a proclamar um Deus, um Jesus, que eles não estavam vivendo. E eles haviam contribuído profundamente, a religião da época havia contribuído para a tragédia e a crise social da Alemanha na época. Então, esse homem, Nietzsche, procura desconstruir o pensamento da ciência que dizia: nós, cientistas, vamos mudar a vida dos homens. A igreja da época dizia: nós vamos mudar a vida dos homens. A filosofia dizia: nós vamos mudar a vida dos homens. Mas quanto mais esses três prismas se expressavam dizendo que mudariam os homens, mais a crise se aprofundava na Alemanha. Então Nietzsche ficou profundamente irritado. Então disse: vocês mataram a Deus. Quando nós vivemos, na expressão de Nietzsche, vivemos um Deus que não existe, nós o matamos. Esse era o pensamento. Essa era a ideologia dele. Ele não estava dizendo que não cria em Deus. Em nenhuma parte da história dos livros vocês encontram isso. Mas ele estava dizendo, em outras palavras, como disse Mahatma Gandhi: eu aceito profundamente o Cristo, mas rejeito profundamente o Cristo dos cristãos. Então, ele procurou desconstruir toda a ideologia científica, filosófica e religiosa da época. Ele vai dizer que a verdade não é a razão, mas está além da razão. Isso é Bíblia. Acho lindo homens que não falavam de Deus, mas eram provocados por Deus para falarem dele. Ele diz: nós construímos as nossas razões falsificadas. Diz ele, a verdade que eles dizem é uma verdade ideológica. E Nietzsche, então, estava criando não uma nova verdade, mas um instrumento de crítica para que as pessoas buscassem a verdade. Em nenhum momento na história, nos mais de 30 livros que ele escreveu, ele vai afirmar que havia encontrado uma verdade. Ele é crítico sobre tudo e sobre todas as coisas e sobre todas as ideias. Ele até exagera nos seus conceitos para ficar bem firmado que as ideias de verdade, que a religião da época, a filosofia da época e a ciência da época traziam, não tinham nenhuma relação com o próprio princípio do homem. E agora tomamos Sartre, chamado Jean Paul Sartre. Ele
nasceu em 1905 e viveu até 1980. Em 1964, ele foi coroado e foi convidado para receber um prêmio. Olha, mesmo no materialismo, a humildade desse homem. Não aceito receber esse prêmio, porque esse prêmio traz simplesmente uma ideia de que eu seja muito mais evoluído como pessoa, e vou me aplaudir, e vou me colocar como o melhor homem. Não aceito isso porque eu não sou esse homem. E não foi receber o prêmio. Ele estava pautado numa ideologia chamada existencialismo. E a ideia do existencialismo é que dizia que nós somos condenados, na expressão de Sartre, condenados a sermos livres. Trazendo isso para a Bíblia, ele estava dizendo: Deus havia criado cada indivíduo para ser livre. Livre para ser o que quiser ser. O homem é produto do seu produto. Nada tira do homem a sua liberdade. E ele pode fazer a escolha. E ele é responsável pelas suas escolhas. A psicologia afirma o que a Bíblia já disse muito antes. Um dos sérios problemas de transtornos psíquicos entre as gerações de todas as épocas é a falta de reconhecimento da humildade e de que são responsáveis pelas suas próprias escolhas, por isso sofrem as consequências. Mas sabe o que é que a sociedade nos imprime? Diz a sociedade e trabalha nesse ângulo. A sociedade sempre trabalha dizendo que o outro é o culpado. E quando a Bíblia vai dizer que cada um de nós é responsável pelas próprias consequências, pelas próprias decisões, as escolhas que fizeram. Mas haveremos de pensar, então, e quando eu nasci, os meus pais já haviam escolhido, os meus antepassados, e agora? Sartre tem uma saída. Ele disse o seguinte: o problema nunca é aquilo que fizeram conosco. O maior problema é aquilo que nós fazemos daquilo que fizeram conosco. Está dentro da Bíblia. Um pensamento de um ateísta, Sartre, dizendo uma verdade bíblica: eu sou culpado pelas minhas decisões. E se os meus pais criaram problemas contra mim, e se meus familiares criaram problemas contra mim, se meus familiares jogaram sobre mim uma série de problemas, eu sou agora responsável por mim. E eu sou obrigado. Eu sou responsável. Eu sou livre para reagir de forma diferente daquilo que fizeram contra mim. Liberdade e responsabilidade. No cotidiano, nós estamos sendo envolvidos a tomarmos decisões. E aí nós chegamos, finalmente, no maior de todos os homens. Nós chegamos, então, no Deus dos deuses, Jesus Cristo. E por isso, ele afirma, registrado por Lucas, repito, 9:23. Se alguém quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo. Tomem cada dia a sua cruz e siga-me. Entre os 4 evangelistas, Lucas é o único que faz esta ênfase, que dá esse primordial conceito e frisa a expressão cada dia.
Se os irmãos lembrarem, Mateus, no capítulo 6, versículo 34, nós encontramos a seguinte declaração: cada um de nós deve observar que basta cada dia o seu mal. E o texto está se referindo a não exercitarmos as preocupações, a não alimentarmos as preocupações, porque cada dia deve trazer o seu mal e deveremos estar preparados para viver cada mal. E que mal é esse? Não vamos voltar lá atrás, porque o nosso tempo não nos permite. Mas vamos nos lembrar apenas a escolha que a primeira geração fez foi de como viver do seu jeito bem e como viver do seu jeito mal. Na expressão simplória do conhecimento do bem e do mal. Jesus trata deste assunto de negar a si mesmo, de tomar a cruz cada dia, de segui-lo, em vários textos. Mateus 10, 38, Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 14, 27, João 12, 26 e o primordial do texto desta noite, Lucas 9, 23. O mesmo ensino mostrando o custo de caminhar com Ele. De vez em quando eu fico pensando, meus irmãos, que há uma ideologia religiosa de que somos obrigados a ir para o céu, de que somos obrigados a seguir Jesus. Isso não é verdade. Ninguém é obrigado a nada. Escolhas e consequências. Só que quando nós escolhemos Jesus, então existe um custo, existe um preço. Se alguém, a ênfase do grego é o conhecimento da vontade e a determinação do coração. Vir após mim, a sujeição, como soldado é sujeito à sua companhia militar. A sujeição, como os peixes naturalmente devem se enquadrarem com as águas. Assim como os astros estão dentro do espaço e não podem viver fora do espaço. Vir após mim significa não há como viver com Jesus sem uma experiência diária de negação. Negue-se a si mesmo. Notem, meus irmãos, que o si mesmo aqui é tudo que se sabe sobre si. A consequência de si. Toda a capacidade que eu tenho sobre mim mesmo. Não é pecado. Eu não tenho porque pecado não é tratado aqui nesse texto. Porque pecado naturalmente precisa se deixar. Eu preciso deixar o que não é pecado, que sou eu mesmo. Mas se quisermos pensar como pecado, podemos pensar. Por que, pastor? Porque eu ainda sou pecado. Como? A natureza adâmica não está fora de mim, está dentro de mim. E quando eu cometo pecados, é porque eu já alimentei a natureza pecaminosa. Então, pode ser pensado assim. O si mesmo, diz a psicologia, e a psicologia enaltece que é preciso estar conhecendo a si mesmo para se negar. E notem que Jesus foi ao extremo. Significa que quando eu
nego a mim mesmo, eu não preciso conhecer muito sobre mim, mas preciso conhecer aquele que está me conduzindo, Jesus. E não preciso conhecer muito sobre ele, só preciso conhecer por aquilo que a palavra diz, quem ele é. Posso não conhecer muitos detalhes sobre Jesus e nas relações com ele, até porque não é aqui na terra que vamos viver de forma completa toda a nossa relação com Jesus. A capacidade de agir e de se relacionar, de conhecer o nosso eu, conhecer sobre si mesmo, a profundidade vai acontecer na eternidade. Como diz o próprio Moisés no Salmo 90, versículos 1 e 2. De eternidade a eternidade, Deus é sempre Deus. Então, entre a eternidade e a eternidade está o espaço da terra, está o universo. E o universo vai sofrer mudanças, mas a eternidade vai permanecer. Quando eu conheço o Senhor da eternidade, eu estou a caminho da eternidade. Então, por isso está escrito, negue-se a si mesmo cada dia. Posso não saber muito a respeito do que negar, mas o que a Bíblia está dizendo, então eu devo fazer. O valor que eu dou a mim mesmo, ou que eu penso ter, o valor que os outros dão a mim mesmo, ou que os outros pensam está dando valor. A personagem que eu construí em mim mesmo. Diz a psicologia que nós construímos um tipo de pessoa que nós somos. E nós não somos quem pensamos que somos. Os outros nos criticam porque acham que sabem o que somos. E não sabem. A sociedade cria produtos para uma geração. Pensa que essa geração precisa do que constrói. E não sabem. É apenas uma maquiagem. Nós nos maquiamos. Colocamos uma máscara. Como disse Jung, colocamos uma persona. Nos mascaramos. Mostramos para a sociedade, porque a sociedade, ela insiste e exige que nós criemos uma caricatura que não é nossa, e nem é aquela que as pessoas dizem a nosso respeito. Mas a sociedade cria uma ideologia e uma caricatura e nós usamos para ficarmos parecidos com a sociedade. E aí a gente vai lá para Romanos 12, 1 e 2, e Paulo já sabia disso, e disse, não aceite a caricatura do mundo, não é assim? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu dei uma pulada aqui que eu precisaria de 5 horas. Mas eu sei que eu nunca tenho 5 horas, e nem devo ter. Porque o relógio não é eterno. O que ficou claro nesta exposição? Quem é claro aqui é Jesus. Desaparece Nietzsche, desaparece Sartre. Eles foram usados apenas, se eu posso assim dizer, com todo respeito, como massa de manobra para o pensamento desta noite. Fica quem é eterno, fica Jesus. E ele disse para mim, quem sabe, se você quiser, a escolha é sua, você pode aceitar para sim. Mas ele disse para mim, Damásio, se você quiser me seguir, ser livre. O que é que você está fazendo, Damásio? Que tipo de relação você tem tido comigo? É a que a denominação imprime? É que a igreja local imprime? É que a minha família imprime? Se for isso, então você é livre, Damásio, para voltar atrás
e tomar a decisão no momento próprio para seguir-me, porque se você quiser me seguir, você tem que jogar tudo isso fora. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém.